JJ, e de mulheres ainda, de mulheres. Rapaziada, a mãe de vocês está solteira? Eu tava querendo saber, tá ligado? Ó, mulher mais assustadora e misteriosa da internet. Vixe Maria. Deus me livre. Armaria 3 vezes. Esse aqui é o suposto nome de uma mulher que está envolvida em um dos maiores mistérios não solucionados da internet desde 2011. Na sua linha do tempo É aquela que desapareceu, ela desapareceu e foi encontrada dentro da caixa d'água, não sei. do Facebook, Karen fazia postagens absurdas que envolviam o FBI, a CIA, conspirações e assuntos sobre o controle da mente humana, onde ela descrevia essas organizações como a elite e dizia possuir informações sobre as atividades ilegais que elas estavam envolvidas e sobre as suas conexões com várias redes. Quer dizer, sei não, isso é verdade não, FBI. Eu não sei, ó, parece ser piada, hein? Parece ser brincadeirinha. Criminosas internacionais. É brincadeira isso aí, JJ. É besteira, é mentira. Estranhamente, Eu não acredito nessa coisa, hein, FBI? Eu não acredito. todas essas postagens tiveram centenas de respostas, todas escritas por ela mesma. Muitas, inclusive, foram postadas quase que simultaneamente, em períodos de dias que ela passava 12 horas online digitando e respondendo a si mesma. Ela é doida, mano. Tava Donut em donut. 12 horas online digitando e respondendo a si mesma. Com muitos se perguntando se Karen era uma pessoa real ou algum tipo de inteligência artificial. Julgando o livro pela capa, Karen demonstrava ser uma pessoa extraordinária. Segundo seu Facebook, ela estava completando um mestrado em História das Relações Internacionais, além de ter um amplo conhecimento em idioma. Porra, inglês estoniano, não sei nem o que é estoniano. Francês, russo, sueco, letão. O que é letão? Alemão, gaulês e latim. Não existe, não tô inventando. O cara... Ele fez um pênis. Mas a sua galeria de fotos era normal. Ela tinha alguns registros na universidade, do seu marido, com seu cachorro, e entre outras imagens que nos mostram que, aparentemente, não havia nada de errado com ela. Poucos anos depois, o seu perfil foi excluído permanentemente e ela sumiu, com usuários teorizando sobre a sua possível morte. E desde então, Karen foi listada como um mistério não solucionado. Ah, Mário, o povo tem o que fazer não, mano. Então a mulher que postava... Tinha uma mulher que postava um negócio no Facebook, tu viu? Não, ela apagou. Morreu. Morreu após. Da Pois ela morreu após. internet. Através de pesquisas, conseguimos achar diversos fóruns e canais do YouTube que foram reunindo as peças, as quais, somadas com algumas pesquisas que eu fiz, acabaram me levando a uma conclusão bem interessante sobre o caso. Né? Mas para que você entenda bem o que está acontecendo, precisamos colocar algumas perguntas na mesa e responder cada uma delas de acordo com as provas encontradas. A primeira pergunta é, afinal, o que os textos que ela postava significavam? A segunda pergunta, teria Karen algum tipo de problema mental? E a terceira, eu tenho medo, JJ. E a mais importante, Karen era realmente uma pessoa de verdade? Então vamos começar pela primeira pergunta. Era minha conta, rapaziada, isso aí, mano. Nunca quis falar pra ninguém isso daí não, mas... Catherine Valdergray era eu. Pergunta, o que os textos que ela postava significavam? Eles realmente perseguem as pessoas o tempo todo por meio da CIA e do FBI. Eles sugerem nomeação como reitor da faculdade e de alguns projetos de controle da mente humana feita no Congresso Nacional desde os inícios dos anos de 1900, aonde a sociedade democrática ainda não havia se estabelecido. Chamando a polícia porque você não nos vê há um tempo, não está certo. Não nos reportamos a eles e não. Lidamos com eles, estamos fora dos limites para eles, e eles não são bem-vindos. Como você viu, o texto começa em um caminho e termina em outro, o que leva a diversas teorias. É um código? Primeiro que o texto não segue uma ordem lógica. Eu tô com medo já. Mesmo que ela digitasse muito rápido, ela não seria capaz de criar tantas postagens em um único dia, o que levou algumas pessoas a pensarem que o texto não era escrito, e sim gerado por um programa. Programadores que olharam o caso alegavam que aqueles textos se pareciam muito com cadeias de Markov, um programa que sabe aproximadamente quais palavras se combinam e como, então produz um texto que assemelha sentenças funcionais que deveriam significar algo, mas sem saber o significado real das palavras. Então
Então, o texto acaba que ficando meio sem sentido e bastante medonho, assim como era no perfil de Karen. Outro cara do Reddit reforçou a teoria, usando as palavras governo, conspiração e teoria como chave geradora, e o texto produzido pela cadeia de Markov foi bem semelhante aos vistos no perfil de Karen. Então sim, é possível que seja algum tipo de bot ou algum teste de programação. Porém, outros usuários provaram que esses textos não eram softwares, pois continham informações pessoais inseridas neles. Antes de chegar em uma conclusão, vamos para a próxima teoria. O usuário Cia Bonds refutou o mistério com outra teoria, que também é cabível na hipótese de que ela não é uma pessoa real. Abre aspas. Honestamente, eu não quero estragar este mistério. Sinto que isso é um experimento de demonstração social ou psicológica para uma aula de psicologia ou sociologia. Isto me lembra de algo que alguém fez no colégio de Xangai, logo quando eu estudava lá. Fizeram um perfil falso e encheram de besteira para demonstrar um tipo de transtorno. As pessoas neste tópico já apontaram um possível gerador de divagações rápidas e sem sentido. Bom, depois dessa teoria... Eu não entendi não, é porque assim, eu entendi que era o seguinte, eles fizeram um bot, falar um monte de coisa sem sentido pra outras pessoas que vissem aquilo, pra ver o que eles estavam começando a pensar o que era aquela porra ali, tá ligado? Mas não faz sentido porque não teria como você avaliar essas pessoas, já que você não conhecia por fora. Outras ainda mais absurdas começaram a surgir. O site Ghost Theory publicou a seguinte dúvida: poderia a conta de Karen ter sido um registro de espionagem moderna? Bom, apesar de muitos acharem o tópico interessante, creio que o Facebook seria o último lugar da Terra onde espiões iriam se comunicar. Outra teoria diz que ela seria uma vítima do MKUltra, um suposto programa de controle mental da CIA. Seu objetivo, segundo documentos judiciais do caso, era a pesquisa e o desenvolvimento de materiais químicos, biológicos e radiológicos capazes de serem empregados em operações clandestinas para controlar o comportamento humano. Mas tem um problema: o MKUltra foi lançado na década de 1950, reduzido em 64 e oficialmente cancelado. Vixe, pode ser que futuramente alguém consiga desenvolver um bagulho desse, mano. Na moral, se não já tiver, né? Porque simplesmente, como é que ocorrem nossos movimentos? São sinapses que são enviadas do cérebro para o corpo. Ou seja, são comandos, tipo, o cérebro manda um comando, tipo, aí vai uma sinapse por meio dos gânglios e axônios, que no caso vai fazer com que eu levante o braço, e tipo, é muito rápido, tá ligado? Na hora que eu já penso em fazer, já acontece instintivamente. Então pode ser que futuramente alguém, ou se já não tiver, um programa que você consiga instalar no cérebro de alguma forma. Se pá, tem como remover o... não tem porque... E se você remover o cérebro, a pessoa morre, né? Mas provavelmente vai ter. Em algum momento vai... Mas eu acho que não é impossível, não. Ter eu acho que se pá, nem o cérebro é preciso pra isso não, pô. Se alguém conseguir simular um cérebro, e conseguir conectar a um corpo humano vivo, meio que isso já vai funcionar, tá ligado? Porque o cérebro, ele manda comando pro corpo humano inteiro pra fazer com que a gente exerça nossas funções. Se simplesmente a galera conseguir fazer um cérebro robótico que simule as mesmas coisas e consiga implementar no corpo humano, barão. Porque, tipo, os comandos desse cérebro artificial vai poder ser comandado a partir de uma rede de dados, ou seja, até um computador ou algum controle. E nisso vai estar gerando estimulações para fazer com que o cérebro exerça funções que vão fazer o corpo se mexer, tá ligado? Legal. Em 1973. Outras teorias dizem que ele ainda está vivo e usou Karen como cobaia, e os seus textos eram um vislumbre de sua mente tentando manter o controle enquanto explicava essas ações ilegais do governo. Ok, eu acho que essas falácias estão indo longe demais. Não importa o que você acredita, o que importa
é que a história permanece muito estranha. Mas eu acho que a segunda pergunta pode resolver essa questão. Teria Karen algum tipo de problema mental? Quem me acompanha sabe que eu já li, estudei e fiz vídeos sobre pessoas esquizofrênicas. O que eu posso ressaltar aqui é que não tem como diagnosticar alguém pela internet. Porém, um certo padrão se repete em praticamente todo caso, o qual se relaciona com as redes sociais, que servem como uma vitrine para a pessoa expressar suas ideias por meio dela. Perceba a relação do caso da Karen com o perfil do Renato Ruiz e com o Arthur Isvael, ambos esquizofrênicos. Os dois usam as suas redes sociais como... Agora há pouco vieram na minha casa vários ou muitos fãs meus. Eu peço desculpas por não ter atendido eles, porque eu estou bem ruim de saúde. Ou eu estou bem doente da mente e do corpo. Esquizofrenia, AIDS, insuficiência renal, depressão, hereditário e problema na voz. A Tawane, tudo isso como uma vitrine, onde eles confundem os seus pensamentos com a realidade. O Arthur criava sites falsos de seu suposto banco, dizia estar sendo vigiado pelo governo, alegava ter uma loja de roupas e um negócio bilionário, comentava com orgulho sobre seus diversos diplomas, e o mais interessante, fazia postagens bem parecidas com as da Karen, a qual usou seu perfil como um retrato do acúmulo de pensamentos desorganizados e delírios que a deixavam distante de sua realidade. E essa vitrine é facilmente quebrada com uma pesquisa mais profunda sobre as suas informações. Karen levantou várias bandeiras e lacunas quando preencheu seu perfil. Estou no ensino de University of Toronto, Western University. Por exemplo, a Universidade de Toronto não oferece um doutorado em História das Relações Internacionais, então ela está mentindo. Quanto às suas fotos, podemos observar que algumas haviam sido digitalizadas, enquanto outras expostas a algum tipo de dano. Algumas repetiam um certo padrão que parecia ter sido colocado no Photoshop para simular algum tipo de dano, sugerindo que o mesmo modelo foi aplicado a todas as imagens. E apesar de não possuirmos o diagnóstico, podemos sim colocar a esquizofrenia ou algum outro distúrbio como hipótese, visto que nenhuma pessoa normal faria isso. Mas como ela fazia tantas postagens simultâneas e as publicava de uma maneira tão rápida? É porque se ela tem um problema, ela ficava em casa o dia todo, né? Bom, antes de eu te responder isso, vou responder a última e a mais importante pergunta deste tópico. Karen é uma pessoa real? Era realmente uma pessoa real? E a resposta é... com toda certeza. Em alguns lugares, ela deixou escapar o perfil de alguns amigos e do seu suposto marido, o qual se chamava Peter Lipke. Jogando esse nome no Google, conseguimos achar um documento que mostra que ele estava relacionado com uma mulher de nome Karen, porém escrito com C ao invés de K. E dessa vez sem o Catherine como sobrenome, mas sim na realidade Karen Habsburg Lothringen Waldgrey. Eu acho que é assim que se pronuncia, mas enfim. Nascida em 1969, exatamente a data descrita em seu perfil. O documento também consta que os dois se divorciaram, ou seja, Peter era na verdade o ex-marido de Karen. Então provavelmente este é o nome do seu marido atual. Se jogarmos este novo nome no Google, nos deparamos com diversas informações novas, sendo elas um perfil no Facebook, um perfil no LinkedIn e a árvore genealógica de Karen, que nos revela o seu nome, escrito tanto com C quanto com K. E o nome do seu novo marido, confirmando a relação dos dois. As datas correspondentes à vida do homem nos revelam que ele era muito mais velho do que ela e que teria falecido em 2011, que por coincidência foi o período em que Karen começou a surtar no Facebook. Já que ele era muito mais velho do que ela, eu chuto que essa é a foto dele com a Karen. Olha só que interessante. Será que ela estaria solitária após ficar viúva e usou as redes sociais como escudo? Bom, talvez, mas o mais importante, com esse nome no Google, podemos achar vários documentos e fotos que nos mostram que ela está viva. E sim, é uma pessoa real. Veja a comparação. Ela tá muito diferente, mas com certeza é a mesma pessoa. Ela tá mais velha. Podemos achar vários arquivos anexados, os quais resolvem outra dúvida: como ela fazia postagens
tão rápidas? Bom, a resposta é simples, não é nenhum programa que gera textos, e sim esses documentos. Eles eram praticamente idênticos às suas postagens, com as mesmas teorias e formas de serem Que é isso? escritas. Então, o que acontecia era o copiava e colava? seguinte, Karen sempre teve vários documentos em seu computador. O que ela fazia era copiá-los e colá-los no seu Facebook. Como na época não haviam tantas restrições no aplicativo, o Facebook não a identificava como alguém com comportamento estranho. Mas O ia ficar total copiando e oposto colando. acontece hoje. Pode ver o perfil dela, ela publica pouco, pois ela sabe que se ela exagerar, terá sua conta banida. Isto também refuta o argumento que ela usava um robô para gerar textos. Então, pera um pouco, vamos fazer outro mapa mental para que você não se perca. Karen é uma pessoa real, com provavelmente algum tipo de problema mental, que copiava e colava textos escritos por ela mesma Ah, ela quem escreveu? em seu Facebook. Esses textos envolviam o governo e a inteligência dos Estados Unidos e afins. Mas, cara, pesquisando isso, Mas a gente pode voltar lá pro início. Então ela sofreu por algum experimento do governo? eu descobri que esse caso era um buraco de coelho. Porque eu meio que descobri a razão por trás de ela ter escrito esses textos. Bom, tanto no seu LinkedIn quanto na sua árvore genealógica, podemos ver que o seu avô era um homem chamado Sir Vernon George Waldegrave Kell, um general do exército britânico e o fundador e primeiro diretor do Serviço de Segurança Britânico, Trabalha também na conhecido CIA. como M15. Então sim, galera, tudo que ela escrevia tinha um pouco de base, pois seu avô foi fundador de Ah, não é alguns M5 serviços secretos do governo. Além disso, ele também era espião. E se você duvida disso, basta olhar as inúmeras referências Wikipedia. encontradas com esse nome, não só na Wikipedia, obviamente, Em mas vários sim artigos, em toda ó. a internet. Então, aqui vai o meu veredito final. Caso ela tenha inventado que ela é filha desse cara e esse realmente não seja o seu nome, bom, parabéns pra ela, pois foi uma história muito bem feita, o que eu acho que não é verdade. Na minha opinião, Karen era uma descendente da família Kells, a qual teve sim conexões com o governo, mas eu acho que isso a deixou muito confusa. Como ela provavelmente tinha algum tipo de problema mental, ninguém acreditava Ave nela. Então ela Maria. usou as redes sociais para mostrar a verdade por trás Que ela dessas realmente- potências. que ela E acabou realmente por era deixar as família coisas dele. mais confusas ainda. Eu teorizo que essas histórias provavelmente foram contadas pelo seu pai, e ela lembrava delas. E apesar do seu jeito Ah, mas foi ela quem confuso de escreveu, contar é as verdade. coisas, talvez sim, galera. A Karen saiba de algo que nós não sabemos. Só que ela não É um sabe fato contar. que isso virou um mistério da internet, que não tem mais o que investigar. Karen é uma pessoa real, a qual esteve ligada de alguma forma com essas histórias, as quais provavelmente foram passadas de seu avô para o seu pai, e assim Mari, mó vai. rolê. E se ele realmente Mó fosse o avô rolê, dela, mano. não teria como ela ficar quieta com isso. Provavelmente ela foi atrás, foi querer saber mais, e isso acabou meio que bagunçando a mente dela. Mas e aí, qual que é a tua opinião sobre isso? Muito obrigado se você assistiu até Olé. aqui. Se inscreve aí, deixa o like, considerem fazer um pix de R$2. R$2. Então, é isso aí. Um beijo. Mua. Do nada, mó rolê, né, mano? Mó rolê, filho. Acabamos, mulheres. O que vocês acharam? Eu fiquei com medo. Eu tô com medo, JJ.